Se eu te condenasse a passar 1000 anos no inferno, isso seria assustador. Mas o que o Gojo faz consegue ser ainda pior. Porque a expansão de domínio dele não mira na sua morte. Não, essa é a parte fácil. O problema é o que acontece com você antes. Para você começar a entender como a expansão do Gojo é desgraçada, vamos pensar. Para que servem as expansões de domínio normalmente? Elas são coringas. Porque normalmente a expansão é a carta na manga, é o poder mais forte do personagem usado para ser a arma final. É o mundo interno, é o território do feiticeiro. E todas elas têm como objetivo ser o mais letal possível. E é aqui que entra o acerto garantido também. Esse é um padrão que todas elas seguem. Como por exemplo, o caixão da Montanha de Ferro do jogo te prende em um vulcão controlado por ele. Aqui o intuito é te fritar e vaporizar o seu corpo com calor ou te esmagar com as rochas. Até porque ele é a maldição dos vulcões. O horizonte de esquenda cativante do Dagon é feito para te afogar num oceano sem fim ou te transformar em petisco para os shikigamis infinitos que ele cria lá dentro. Também tem o Fukuma Mizuji do Sukuna, que cria uma chuva de cortes para retalhar quem estiver dentro até virar uma poeira de sangue. No Santuário Malevolente, os cortes do Sukuna ficam constantes em potência máxima para obliterar o que tiver na área. Conseguiu ver o padrão? Todas elas tentam encerrar o combate o mais rápido possível, até a expansão sem nome pacífica do Itadori. Já que nela, o Yuji leva o alvo para as memórias dele para tentar convencer ele de desistir de lutar. Mas caso contrário, ele consegue usar o desmantelar na alma do oponente. Aqui, mesmo ela sendo pacífica a princípio, o acerto garantido já deixa um corte indefensável e incurável no gatilho. Porque no fim das contas, toda a expansão mira em dar um golpe inevitável e finalizar o oponente o quanto antes. Todas elas tentam te finalizar antes da barreira do domínio quebrar. E pra você que é o alvo, o pior cenário é ser finalizado, é não conseguir sair da expansão vivo. Mas é aqui que entra a exceção. O Muriokusho. Diferente de qualquer outro, o vazio ilimitado não mira no que acontece com você depois do efeito. Existe um antes, um durante e um depois de você ser pego na expansão. E a do Gojo trabalha no meio do caminho. Em vez de danificar o seu corpo, ela mira na mente, te sobrecarregando de informações para fritar a sua mente. A expansão do Gojo não parece interessada em finalizar imediatamente. Ela te inunda com tantas informações e força o seu corpo a executar todas as funções tantas vezes que você trava. O próprio Gojo explica isso. Você simplesmente consegue perceber tudo e aí não consegue fazer nada. É impedido de agir. O seu corpo desliga sem conseguir processar o que está acontecendo. Mas até então, parece que ela é só mais um poder que trava os alvos. Então como é que ela mata? O que acontece quando ela fica ativa e enfim? Por que é tão ruim assim ser pego nela? Vamos voltar para 31 de outubro de 2018, no quinto subsolo da estação de Shibuya. Quando o Satoru expandiu o domínio por 0.2 segundos, todos os civis ficaram paralisados depois de receber a expansão. Obviamente, a obra nunca confirma isso, então trata o que você vai ouvir a seguir como uma estimativa baseada nos números que ela fornece. Nenhum dos civis pegos na expansão perdeu a vida, mas alguns tiveram sequelas, mesmo que não graves, e todos precisaram de 2 meses para voltar às atividades normais. Porque aquela fração de segundo expostos ao domínio injetou 6 meses de informação nos cérebros de todos eles. 0,2 segundos são 6 meses. Então 0,4 segundos é 1 ano. 4 segundos são 10 anos. 40 segundos são 100 anos. A paralisia nem de longe é o maior perigo, e eu acho que você sabe onde eu quero chegar. O volume de informações que o vazio ilimitado te força a receber é 78.840.000 vezes maior do que o volume que você recebe no mundo real. Ou seja, o tempo dos estímulos lá dentro roda 78 milhões de vezes mais rápido do que do lado de fora. Agora, só para te mostrar o cálculo mais assustador, vai acompanhando. Na luta contra o Sukuna, o Gojo conseguia manter o domínio aberto por 3 minutos enquanto estava sendo atacado. Na luta, ele expandiu o Muriokusho 5 vezes no total. Obviamente, a obra nunca confirma isso que eu vou te dizer a seguir, então novamente trata como uma estimativa baseada nos números que ela trouxe. Em Jujutsu Kaisen, o que desgasta mais em um domínio é expandir ele, então se dá pro Gojo expandir 5 vezes, no mínimo ele aguenta ficar 15 minutos totais com o domínio aberto. Sabe quanto tempo de informações isso injeta no alvo? O pobre miserável que ficasse lá receberia 2.250 anos de informação. Pelo menos pra mim, agora esse poder não parece mais tanto uma técnica de combate. Ele parece uma punição. Mas não tem nada tão ruim que não possa piorar, né? Afinal, a gente ainda não sabe o que acontece durante esses séculos de informação. Então, como será que é a sensação de receber isso? A obra nunca detalha isso, só que o Gojo afirma que todas as funções do corpo do alvo são executadas e repetidas em loop infinitas vezes. E o que eu vou falar agora, novamente, é interpretação minha, então não interpreta isso como um fato.
Quando o jogo foi pego no domínio, ele disse que conseguia sentir tudo, tanto que nem parecia real. Ou seja, ele sabia que tinham estímulos chegando, mas o volume não deixava ele entender o que estava acontecendo. E se essa interpretação minha estiver correta, como ele estava consciente, é um sinal de que a mente do alvo precisa processar essas toneladas de informação. Mas o problema é que a sua mente é feita para processar o tempo na velocidade normal, ou seja, você percebe 1 segundo a cada 1 segundo que passa. Mas o domínio do Gojo te força a processar 78.840.000 segundos por segundo. Como ele não pausa o tempo e você precisa sentir as informações para a expansão fazer efeito, provavelmente esse tempo todo ainda passa na sua cabeça. Nesse cenário, o Muriokusho isola a sua consciência para você perceber cada maldito segundo que ele injeta na sua mente. E aí os estímulos começam a vir. O Gojo diz que a percepção é executada infinitas vezes, e essa é a tal informação que ele joga em você. Assim, o alvo fica sentindo tudo que os 5 sentidos conseguem proporcionar o tempo todo e ao máximo. Pensa só, a informação que a sua visão capta é a luz. Então o Muriokusho te faria enxergar a luz mais forte que o seu cérebro consegue perceber infinitas vezes. Para a audição, seria o som mais alto que a sua mente é capaz de ouvir, e para o tato, o estímulo mais forte é um só: a maior dor que o seu córtex pré-frontal consegue interpretar. Isso rodando infinitamente por milênios na sua mente. Mas o seu corpo continua lá, parado, intacto e isolado disso. Você sente tudo o que é possível sentir, mas não consegue se mover ou reagir, porque não dá tempo. O nosso cérebro interpreta os nossos sentidos a partir do que acontece com o nosso corpo, e o corpo tem um limite para cada sentido. É por isso que, por exemplo, acima de 140 decibéis os seus tímpanos estouram, e um laser acima de 5 megawatts queima a sua córnea. Os limites físicos dos seus receptores dos 5 sentidos são um mecanismo que te permite fugir do sofrimento depois de um certo nível. Mas aqui isso não existe, porque é só o seu cérebro recebendo os estímulos. A maior luz de todas não desliga a sua visão. O som mais estrondoso não explode o seu ouvido e, principalmente, a dor mais excruciante não destrói os seus nervos. É impossível escapar, desmaiar ou interromper essa experiência. Os seus mecanismos de percepção são usados contra você mesmo e esse domínio protege o seu corpo para o tormento não parar. Agora dá para entender muito melhor a empatia que o Gojo teve pelos civis de Shibuya. Uma boa pessoa nunca iria achar razoável sacrificar centenas de pessoas usando isso. Para mim, a parte mais desconfortável do vazio ilimitado é que, pensa comigo, ele não cria nada externo para te atacar. O que te destrói lá são coisas que o seu cérebro desde sempre já consegue sentir. E enquanto eu tava pesquisando para fazer esse vídeo, eu lembrei da creepypasta do metrô de Glamont. E resumindo, o protagonista é um cara que foi pago para testar algumas pílulas e uma delas fazia os reflexos dele acelerarem. Só que isso fez o cérebro dele ficar infinitamente mais rápido do que o normal, e o corpo não ficou mais rápido. Nisso, cada segundo para ele soava como vários anos. Assim como cada dor que normalmente duraria alguns segundos, passaria a durar séculos. Então nesse mundo de câmera lenta, onde tudo, inclusive o corpo dele, é insuportavelmente lento, ele passou milênios escrevendo um post na internet. Nesse post ele pede para que, se você estiver no metrô de Glamont e estiver armado, é para passar fogo nele, e de modo a bala percorrer a menor distância possível até o hipocampo dele, para que com sorte a dor do disparo dure só algumas décadas. A experiência de receber o vazio ilimitado é bem parecida, porque ela te faz viver exatamente isso, mas ainda por cima todos os seus sentidos são executados ao máximo o tempo todo. Ou seja, o Muriokusho é o equivalente de Jujutsu Kaisen ao inferno. Agora pensa bem, você sendo um inimigo do Satoru e sabendo que ele consegue te colocar nesse estado. Porque afinal, ele é o feiticeiro mais famoso do mundo Jujutsu e todo mundo conhece a condição dele dos 6 olhos e do ilimitado. Não seria impossível a galera saber o que o domínio dele faz também. Sabe, é muito diferente você enfrentar alguém forte e enfrentar alguém que consegue fazer isso. Porque para um humano normal isso não significa só ser eliminado sem escapatória. Significa ser forçado a vivenciar uma tortura ilimitada e por um tempo muito maior do que você foi feito para viver. Pode ser que nem todo feiticeiro saiba o que a expansão de domínio do Satoru faz, mas tem um grupo que tem mais informações do que qualquer um sobre ela: o alto escalão do Jujutsu. Todos os velhos sabiam bem que ele conseguia jogar todos eles no inferno por milênios e condenar todos a um sofrimento imensurável que transcende o mundo físico e pelo tempo que ele quisesse. Eu não tô justificando as ações deles, já que todos eles são sim pessoas ignorantes e sujas, mas vai me dizer que não dá pra entender esse medo deles. A proibição de libertar o Satoru foi uma decisão 1% feita por política e 99% feita por pavor. Um pavor absoluto do que ele conseguia fazer com eles. Satoru Gojo é um homem impossível de controlar, julgar ou punir, e principalmente é impossível escapar do que quer que ele queira fazer com você. E além de tudo,
todos do alto escalão sabiam bem que o Gojo odiava todos eles. Se eu tivesse no lugar deles, eu ficaria ainda mais cabreiro com isso. Porque fica difícil até de compreender quando eu falo de experienciar estímulos infinitos. Mas eu vou dar um outro exemplo para ficar mais intuitivo. Na Fundação SCP existe o SCP-2718, que é o conhecimento do que acontece após o fim da vida. Ele é revelado por alguém que foi ressuscitado. Quando trouxeram o cara de volta, ele chorou por 30 minutos e contou que depois de ter sofrido um AVC e perdido a vida, ele continuou sentindo tudo o que acontecia com o corpo dele depois. A percepção dele de dor aumentou muito e chegou num nível em que ele sentia os gases se acumulando no corpo, a asfixia de não conseguir respirar, a desidratação de um corpo secando. E quando uma parte era separada, ele continuava sentindo. Ele dizia que a percepção dele tinha se estendido para as moelas das aves e para o fundo dos formigueiros, para onde cada mini pedaço dele era arrastado. Cada fio de cabelo e cada célula dele sentia toda a dor envolvida na decomposição dele e não parava nunca. Quando um animal comia um pedaço, ele sentia cada mastigação, a pressão que esse pedaço sofria dentro dos intestinos, a corrosão pelo ácido na digestão e até sair nas fezes ele sentia tudo e isso não acabava. Pra mim, essa é a experiência mais próxima de sentir uma dor ao nível máximo e sem ela acabar pelos limites físicos do seu corpo. Seguindo a minha teoria sobre como é viver a expansão do Gojo, o sentido de tato seria afetado mais ou menos dessa forma. Isso porque ainda teriam todos os outros 4 sentidos. Além disso, esse cara da SCP ficou sem vida por 14 anos, e na expansão do Gojo, além de você experienciar mais sentidos além do tato, ele só precisaria deixar o domínio aberto por 5,6 segundos. Isso começaria aqui e acabaria aqui. Tá vendo? Depois que o Gojo foi selado, o alto escalão proibiu qualquer tentativa de desfazer o selamento e qualquer um que tentasse seria executado. Essa foi a forma de eles tentarem se proteger dessa ameaça ambulante que o Satoru era, o jeito deles tentarem manter os portões do inferno fechados para eles. Por isso que, honestamente, eu entendo 100% do medo que o alto escalão sentia do Gojo voltar e da mera possibilidade de eles passarem por essa experiência. Apesar de o efeito da expansão do domínio do Gojo ser muito cruel, isso tem um motivo. Ela reflete muito o que o próprio Gojo experiencia, porque pensa. O tempo todo, as expansões de domínio são relacionadas à identidade dos usuários. Exemplo, o Itadori, que nunca teve uma natureza violenta, apesar de ter um espírito muito forte, tem uma expansão que tenta convencer o alvo a desistir do conflito, mas que consegue ser letal se necessário. A mesma relação também acontece com o Satoru. O vazio ilimitado isola a mente dos alvos enquanto injeta as informações. Quem sofre o efeito do domínio não consegue fazer nada porque fica anos-luz de distância de qualquer coisa, de qualquer um. Assim como o próprio Satoru com o Mukage. O limitado faz com que ele esteja infinitamente longe de qualquer coisa, já que ele distorce o espaço para qualquer coisa precisar percorrer a distância infinita que existe entre 1 e 0 para chegar até ele. Mas a própria condição de ser o Satoru também isola ele emocionalmente de qualquer pessoa. Além disso, essa expansão te força a vivenciar algo parecido com o que o Satoru vivencia. Os estímulos e ruídos constantes que você não consegue impedir ou aliviar. É o que os seus olhos fazem com ele, porque enxergar todo o espectro de energia amaldiçoada em todo lugar e o tempo todo, mesmo de olhos fechados, cria uma exaustão, um cansaço que só acabou quando a vida dele chegou ao fim. O Satoru enxergava tudo, o ruído não podia ser controlado ou cessado, a mente trabalhava a mil o tempo todo e apesar de ele perceber tudo, ao mesmo tempo ele estava preso. É só pensar que em 2006 ele já era mais forte, mas não conseguiu proteger a Amanai ou o Gito. Ele não conseguiu fazer nada, assim como quem é pego pelo Muriokusho. Você, como vítima do domínio, vai vivenciar a mesma experiência do Satoru. E talvez a parte mais assustadora sobre o vazio ilimitado não seja o poder ou o potencial destrutivo dele, mas o que ele revela sobre o próprio usuário. E se você gostou desse vídeo, já faz o padrão, deixa o like, se inscreve, hypa o vídeo e comenta aí também o que você quer ver nos próximos, porque eu leio tudo e porque é muito importante pro canal saber o que você quer ver. E outra coisa que você pode fazer, se você quiser muito ajudar o Lote Abissal, é considerar se tornar um membro. A gente tem um servidor exclusivo no Discord, que eu apareço inclusive, a gente troca muita ideia, vai cal e afins, e eu tenho certeza que você vai gostar muito. No mais, foi um prazer falar com você e pode chegar a hora que quiser, porque aqui é um espaço feito especialmente para você. Então tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Valeu!